O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia! Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não pode ver uma parte do completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai estar ouvindo essa ministração, mas eu já desejo uma ótima quinta-feira para você que vai estar ouvindo, que Deus venha abençoar o seu dia e que essa palavra venha chegar no fundo do seu coração. Aqui quem está falando é a presbítera Fabiana, do Polo de Guarulhos, e eu estou aqui com meu digníssimo esposo, Bispo Cido. Dá um alô aí, Bispo. Bom dia, meus amados irmãos. Muito bom dia. Que Deus nos abençoe nessa quinta-feira. Tenho certeza que vai ser uma quinta-feira muito abençoada na vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estou aqui acompanhando a presbítera Fabiana, que está com a missão hoje de ministrar uma palavra poderosa, em nome de Jesus, cheia da unção e da graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amém, amém. É isso aí. Estamos aí, amados, vivendo esse período aí maravilhoso, né, na presença do Senhor. O ano que nós estamos aí construindo os nossos sonhos, né? E esse mês estamos falando aí do novo céu e nova terra, para a honra e a glória do Senhor, sempre aprendendo, né, um pouquinho. E os caminhos, né, Bispo, para a gente chegar no céu, né? Porque esse é o nosso Exatamente. intuito. É isso E aí. hoje é o 10º dia da série, quinta-feira, dia 24/7. E o tema da ministração de hoje é hora de reconstruir. É hora de reconstruir, Bispo? Exatamente, é hora de reconstruir, né? A gente está numa série aí que é quem passa pelo alinhamento vê e vive as novidades do céu, né? É verdade. Então, tem tudo a ver com a reconstrução, né? Esse tema é muito importante e a gente precisa abrir os nossos ouvidos, né? Abrir o nosso coração, porque em algum momento a gente tem que reconstruir alguma coisa na vida da gente para a gente conseguir prosseguir essa caminhada, né? É verdade, né? Porque, amado, se não deu certo, a gente ainda tem a possibilidade de construir, né? Uhum, Se o muro desabou, vamos reconstruir, né? exato. Se alguma coisa na sua vida não foi conforme você planejou, né? Existe aí essa etapa, né? Que é a reconstrução. E é isso que a gente vai aprender hoje nessa palavra. E o texto base está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver, a minha Bíblia aqui tá uma parte explicativa. Deixa eu ver o texto no contexto, né?
Diz assim: E o rei me disse: Que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. É, Apenas isso. apenas isso. Simples assim, hein? Simples assim, meus amados. E o rei me disse, dois pontinhos, né? É, Significa que é uma conversa, né? exato. Que que me pedes agora? É uma pergunta porque está com ponto de interrogação. E aí vem a resposta. Então orei ao Deus dos céus. Que enigmático, né? Essa passagem de Neemias, né? É bem enigmático Não é? esse versículo, né? Ô É, bispo, fala um pouquinho dessa passagem aqui pra gente, só para a gente falo, entender o contexto. falo sim. Vou dar uma pincelada aqui para os amados, meus irmãos. Olha só, o que que aconteceu aqui, né? Neemias, ele era copeiro do rei, né? O rei Artaxerxes, e lá na capital Suzano, nesse momento aqui, Neemias, ele estava relativamente desfrutando, né, de um certo conforto, porque ele era funcionário direto do rei, de alta confiança, porque para ser copeiro do rei era uma pessoa de muita, extrema Extremamente confiança, confiante. não é? Porque a vida do rei, na verdade, estava na mão desse funcionário. É quem servia o rei, quem dava água para o rei, quem servia os alimentos para o rei. Na verdade, experimentava primeiro os alimentos para depois servir o rei, né? Bebia no mesmo copo que o rei bebia, para você ter uma ideia, né? O grau de Intimidade, né? intimidade, né? E o que acontece neste momento aqui é que Neemias recebe a visita de alguns compatriotas que vieram, né, e contaram para ele como é que estava a situação dos seus irmãos, né, lá na província, lá em Jerusalém. E aí ele recebe aquela notícia que, né, a cidade estava com as portas queimadas pelo fogo, os muros despedaçados e os sepulcros violados, né? Isso foi algo que tocou muito Tocou Neemias, né? muito o coração de Neemias, né? Tudo tocou, mas eu acredito que os sepulcros violados foi o que mais tocou ali, né? Exatamente. E depois a gente vai abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre isso. O que acontece, meus amados? Neste momento, Neemias ele é tomado de uma profunda tristeza pelo fato de ele ter um problema e ele não ver solução para resolver, não é? Ele recebe a notícia de que seus compatriotas estavam passando grande necessidade, só que ele está ali de mãos atadas. Ele era funcionário do rei, ele não tinha como se ausentar ali daquela situação, Daquela função, né? daquela função, e ele também não tinha autoridade nenhuma, nem poder aquisitivo para conseguir fazer alguma coisa pelos seus irmãos, né, que estavam passando grande necessidade. Neste momento, toma no coração de Neemias uma profunda tristeza, ao ponto de que o rei perceba essa tristeza, não é? Quando o rei percebe que Neemias está muito triste, o rei logo se preocupa, porque como Neemias ele era um funcionário de alta confiança, como eu já disse, o rei pensa assim: por que Neemias está triste? Será que há um complô contra a minha vida? Será que Neemias está tramando alguma coisa e está com remorso? Qual é o motivo da tristeza de Neemias? O rei então vai investigar e pergunta para Neemias, né? Por que está descaído o teu semblante? Por que essa tristeza? Não é? Aí é onde é que o momento é que Neemias conta para o rei o motivo da sua tristeza, não é? E aí, meus irmãos, milagrosamente, nesse versículo aí que você leu aí, o rei pergunta: que me pedes agora? É Observa que Neemias não sabia nem o que pedir. verdade. Por quê? Porque ele estava numa situação difícil e ele não sabia como solucionar. E o E que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi orar. para depois responder ao rei o que ele ia pedir, Exatamente. né? E quantas vezes a gente fica nessa situação, né, Bispo? Exatamente. Quantas vezes? Às vezes a solução a gente não consegue ver,
Uhum. E a gente acaba caindo nessa tristeza que Neemias Mas estava aí. demais da conta. Isso acontece muito com a gente, né? É. Comigo, com você que vai estar ouvindo, você vai lembrar de alguma situação desse tipo. Mas o que que a gente precisamos aprender com Neemias? É o que a gente vai falar aqui hoje, né? É isso aí. Aí é contigo, presbítero Fabiana. É o Eu que a tô gente- aqui só te ajudando, hein? Não, você é meu professor daqui. Então, amados, o que que eu dividi aqui para a gente aprender um pouquinho, né, sobre Neemias aqui, sobre essa passagem de reconstruir, né? É hora de reconstruir. Eu dividi aqui em 4 partes. É, Nesse caso, nessa história de Neemias, existia a reconstrução do muro, né? Do sepulcro que foram violados, da cidade que foi destruída e das casas. Exatamente. E cada coisa, cada palavra dessa, a gente pode se comparar a algo na nossa vida. Então é esse comparativo que nós vamos fazer, até para vocês entenderem melhor o contexto da palavra, né? Então, bispo, o que que nós podemos dizer sobre muro? O que que é muro? O- Pois é, né? Por que que muro, né? Irmãos, é necessário a gente entender aqui qual é o grau de importância, né? Em um muro, de um muro numa cidade naquela época, né? E até Aquela, nos dias de hoje, até né? nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente fala de muro nas casas, não é? Exatamente. Mas não nas cidades, É, né? exatamente. É porque naquela época, irmãos, existia muito conflito, né? Entre os povos vizinhos, porque não existia um tratado internacional, né? Hoje nós temos tratado internacional, né? Por exemplo, o Brasil tem fronteira, faz fronteira com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, né? Ou seja, tem as fronteiras que são linhas imaginárias, vamos dizer assim, né? Aham. Geralmente se usa rios, né? Para fazer essas fronteiras, certo? Existe tratado, né? Internacional. Nessa época não existia esses tratados, né? Fala em tratado, você deve lembrar aí quem, né, estudou aí uns 10, 20 anos atrás, o Tratado de Tordesilhas, né? Aham. Jesus Eu lembro amado, hein? dessa matéria. Você lembra dessa matéria, né? Lembro. Geografia, né? É, É o Tratado de Tordesilhas, né? Foi um tratado de Brasil e Portugal acerca das limitações aí de uma faixa aí do mar, né? Do Brasil. Mas, enfim, nessa época não existia tratados. Então, era necessário que as cidades fossem protegidas por muros. No caso aqui, Jerusalém estava com os muros destruídos, ou seja, Jerusalém estava sem proteção. proteção. Exatamente. Né? E a gente comparando o muro justamente com isso, né? Essa proteção que a gente precisa ter. Exato. Aonde? Em todos os sentidos da nossa vida, né? Todos os sentidos. Proteção na nossa casa, no nosso trabalho, proteção no nosso ministério, né? Proteção na nossa saúde mental. É verdade. Hoje, irmãos, a maior doença hoje são as doenças do coração, são as doenças emocionais. Emocionais, é verdade. Tudo começa na doença emocional, A gente não precisa é? dessa proteção na nossa mente, porque, Exato. meus amados, a nossa mente é. Você pode dizer assim, eu sou forte, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas a nossa mente ela é muito frágil, Frágil. muito frágil. Então a Exato. gente precisa vigiar muito nesse sentido, tomar muito cuidado. As coisas que a gente ouve, o que a gente absorve, né? O que o mundo está lá fora está fazendo, está falando, é muita modinha, é muita situação. É, Eu costumo dizer assim que o ser humano tem uma mente muito, digamos, frágil, Exato, né? né? Digamos, frágil. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes você está num topo espiritual ali maravilhoso, só que ao mesmo tempo você pode cair muito rápido. É E a gente já verdade. viu pessoas nesse sentido, né? Então por isso que a gente precisa ter esse muro em todos os sentidos, na nossa mente, na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Se o muro tá com brecha, tem que tapar a brecha. Tem que Se tapar. o muro tá destruído, em algum ponto tem que arrumar esse muro. E essas questões,
Quando a gente fala de proteção, né? A Fabiana está falando aqui, meus irmãos, sobre essa proteção das nossas emoções, né? Olha, eu estava pesquisando esses dias, sabe o que que eu encontrei? Que olha só, irmãos, geralmente as pessoas que sofrem desses problemas de depressão, elas são ansiosas ou elas são pessimistas. Sabia disso? É Ó, verdade. o ansioso, ele se preocupa com o futuro. Futuro. O pessimista, ele fica lembrando do passado. É verdade. Essas pessoas não conseguem viver o presente, entende? Assim, tá tendo uma festa linda, maravilhosa. O ansioso, ele tá olhando para depois de amanhã, entendeu? Aí ele não vive Ele a não vive a festa. festa. Entendeu? Aí o pessimista, a mesma coisa. Tá tendo uma festa linda, maravilhosa, churrasco, todo mundo se divertindo. O pessimista tá lembrando de antes de ontem. Ah, que eu deveria ter feito assim, não fiz. Ah, que eu precisava ter feito isso, não fiz. Ah, que eu deveria ter acertado isso, não acertei. Então são essas coisas, irmãos, que vai minando a nossa proteção, proteção da nossa mente. E a gente precisa parar em algum momento e falar assim, não, peraí, eu quero viver o hoje. O que está acontecendo É. hoje? O pessimista ele tem que pensar assim: não tem o que fazer com leite que já foi derramado. Eu Exatamente. escutei uma ministração uma vez sobre isso, e isso Uhum. mudou a minha vida. Porque não adianta. O leite derramou, amados, não tem como você voltar atrás. É Joga só, fora. é só pegar Joga pra pia, pro o ralo, joga ralo, fora. joga fora, limpa o fogão É, e pronto. Não reclame, porque não tem nada o que fazer com o leite que já foi derramado, né? E isso é algo que atrapalha muitas vidas das pessoas, né? Sempre pensar no que já passou. Não adianta, passou, o leite derramou, acabou, né? Não adianta. Então, se eu tivesse essa ministração gravada, eu mandava para vocês, porque é eu boa, era né? assim. É boa. E mudou. E assim, às É, vezes eu falo isso, quando tem uma situação que eu vejo que eu tô pensando ali no passado, eu falo: não, o leite já derramou. Não tem mais o que fazer, né? E o futuro, amados, não tem o ditado popular que diz: o futuro a Deus pertence? pois é, Então a gente não precisa ser ansioso, né? A gente precisa entregar nas mãos de Deus, né? Porque Deus, ele tem sempre o melhor, né? O que que nós precisamos fazer, bispo, para ter essa proteção, né? Para ter esse muro? É fazer as coisas que nós aprendemos, que é orar, que é jejuar, que é entregar a nossa vida. Daqui a pouco, ó, começa aí o jejum das primícias. Para que serve o jejum das primícias? Né? Já é uma proteção aí para o nosso mês. A gente vai se preparar. Tá chegando aí um novo mês, mês de agosto, uma nova palavra, jejum das primícias. Tudo a gente já inicia ali já apresentando para Deus ali a nossa primícia, que Deus venha abençoar o nosso mês e pronto, amados. Deixa a ansiedade de lado, né? Porque Deus é o nosso muro, né? exatamente. Deus é É a nossa viver o hoje. proteção. E é viver o hoje, meus irmãos, com intensidade, não é? E Exatamente. aproveitar cada momento, não é? Porque às vezes você está olhando para o futuro, seus filhos estão crescendo e você não percebe. Daqui a pouco seu filho já tem 18, 20 anos, passou o tempo e você não viu seus filhos crescendo, porque você só ficou olhando para o futuro, não é? E aí você vive nessa ansiedade terrível, não é? E por outro lado, se você é pessimista, você fica olhando para o passado, que devia ter feito isso, devia ter feito aquilo e não fez, não é? E aquele pessimismo, esse pessimismo toma conta do coração e você não consegue sair para canto nenhum, resolver nada na sua vida, não é? E todo mundo está progredindo, todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está crescendo e você está ali naquele marasmo e não consegue progredir. Então, meus amados, olha só como isso é importante, não é? Nessa administração aqui, de construir muros para a gente se proteger. É. Aí, Fabi, olha só, os bispos sempre falam, não é? Gente, tem oração várias vezes durante o dia nos canais, tem ministração todo dia, você entendeu? Olha, tem louvor, não é? Aí tem crente que eu não entendo, irmãos, porque ao invés dele pôr um louvor, ele coloca um funk para ouvir.
É verdade. Você está entendendo? E não vai edificar, Não vai né? O edificar. muro, ele é construído, amados, bloquinho por bloquinho. É Exatamente. um bloquinho, outro em cima, outro do É, lado. Ou seja, é dia após dia, né? Então, assim, sempre a gente vai ter algo que a gente vai aprender, né? Ou exatamente. numa oração, ou numa palavra, ou num louvor, né? Deus sempre vai trazer algo novo ali pra gente, né? Deus sempre vai trazer ali um tijolinho. Então, é sobre isso, amados, né? Vamos construir os nossos muros, né? Muros. Como Neemias construiu ali, tijolinho por tijolinho. E não foi fácil. Não foi Porque fácil. reconstruir muro, irmão, parece ser fácil, né? Porque reconstruir já tem ali, de repente, um alinhamento, já tem uma base, não é? Só que você tem os fatores Tem as externos. dificuldades também, né? Quem eram os fatores externos aqui? Às vezes, as pessoas que estão próximas. Você lembra aqui nesse texto? Depois vocês leiam o texto inteiro de Neemias, vocês vão saber. Tinha um tal de Sambalate e um tal de Tobias lá, né? Inclusive, já houve até uma série sobre Tobias, né? Aham. Já houve uma série sobre Tobias. Então, olha só, Sambalat e Tobias, eles se arregimentaram para impedir, né, que Neemias e seus compatriotas reconstruíssem os muros. Era tão difícil que eles tinham que segurar com a ferramenta numa mão e a espada na outra. É. Porque, disso, eles estavam correndo risco de vida ainda. Reconstruir não é tão fácil, né? Como Exatamente. parece. Mas é possível. É um trabalho a ser É um feito, trabalho é a um ser feito. processo, mas é possível. E você vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita, já passou 20 minutos, mas vamos lá. Segundo lugar, amados, a palavra fala, né, que Neemias, ele, até nós comentamos aí no início, que ele ficou chateado por causa do que fizeram com o sepulcro dos pais dele, né? Uhum, Ou seja, foi violado, né, bispo? exatamente. Você imagina, É, meus amados, é triste, né? Porque a gente tem um sentimento ali, né? é, E não houve o quê? Um respeito, né? exatamente. É. E isso foi uma das coisas que deixou Neemia ali chateado. E nós podemos dizer que mexeu com a honra dele, né? Exatamente, porque o sepulcro, irmãos, é que nós estamos aqui no Ocidente, né? A gente de repente não tem muito essa questão, né? Mas para o povo judeu, Judeu irmãos, o sepulcro é uma coisa sagrada, é uma cultura diferente, é uma né? cultura diferente. Olha, vocês vão se lembrar que quando o povo hebreu entrou no Egito, não é? Ali em algum momento, não é? Quando eles saíram do Egito, o que que eles fizeram? Eles levaram os ossos de José e de Jacó A palavra fala, né? consigo, Uhum. porque para honrar Honrar, né? a história daqueles homens valorosos, não é? Eles levaram consigo. Então, irmãos, o sepulcro tem um significado muito importante na vida de um judeu. E violar um sepulcro para eles, assim, é uma desonra muito grande, não é? Com a história, com todo o trabalho, a dedicação que aquela pessoa ali ela desempenhou durante a sua vida. Então, por isso que Neemias ficou muito Ficou triste. muito chateado, né? Porque É. mexeu ali com a honra, com a família, com o sentimento, né? Exatamente. E aí inclusive, ele fala isso, né? Como eu posso estar alegre? Falou para o rei, sendo que os sepulcros dos meus pais estão Foram abertos, violados. foram violados, né? Exatamente. Então, amados, é algo também que ele queria reconstruir, né? Tá ligado à Tá honra. ligado à honra, né? Exato. É como se com a gente, por exemplo, se alguém fala algo que a gente não fez, né? Fala uma mentira sobre a gente, isso magoa demais, né, Isso bispo? fere, de Isso fere verdade. demais. Ah, porque você É, fez isso, mas eu não fiz é, isso. Ah, porque você é isso, você é aquilo, né? é, É, Tem situações que mexem muito com o nosso até emocional, né? verdade. Falar algo de você ou mexer uma mãe, né? Quando
mexe com o filho, É, ela fica muito chateada, né? fica. Ela fica muito brava muitas das vezes, dependendo da situação, Uhum. né? Ela quer defender ali, né? Então, eu creio que é esse o sentimento que Neemias sentiu naquele momento, e ele queria fazer algo ali, né? Reconstruir aquele momento, sei lá, de repente voltar atrás, ver o que dava para desfazer desse momento ruim, né? E E, honrar, e né? Os honrar seus ali os pais, seus né? pais, né? Honrar a história dos seus pais, né? E essa honra, irmãos, ela tá ligada hoje, nos dias de hoje, né? Muito com o que diz respeito à reputação, né? A nossa reputação. Exatamente. O que que mexe com a nossa reputação, né? Primeiro lugar, a fofoca, É, não é? O exatamente. falso testemunho, não é? Quando alguém levanta o falso testemunho a respeito da sua vida, fala alguma coisa da sua pessoa, do seu filho, da sua filha, logo sobe o fogo na gente, né? É, A gente já fica com a cara vermelha já, porque a gente sabe que aquilo não é verdade, não é? Ou alguém falar que você fez alguma coisa que você você não não fez. fez, não é? Ou de repente você passar por uma situação de desemprego e você não ter, de repente, condição financeira para manter a base da sua casa em dia, de repente ter uma energia cortada, uma linha de telefone cortada, uma internet cortada, tudo isso para a gente hoje é desonra. Uma prestação de um carro que você não conseguiu pagar, né? Tem pessoas que passam por situações de busca e apreensão de carro, não é? Exatamente. Então, irmãos, tudo isso, irmãos, mexe com a honra das pessoas, né? Mas é possível tudo você Em reconstruir, nome de Jesus. né? E a palavra fala Isso. que é hora de É reconstruir. hora de Então, em reconstruir. nome do Senhor Jesus, se você está passando por alguma dificuldade nesse sentido, você vai reconstruir, porque agora é a hora de reconstruir, em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Outro ponto que foi reconstruído ali foi a cidade, né, bispo? A cidade, Exatamente. porque a cidade ali, ela foi acabada, né? Foi. Foi acabada, né? E o que nós podemos similar com a reconstrução da cidade? A prosperidade, né? Exatamente. Porque você está reconstruindo ali uma cidade, casas, lugares, vem pessoas, vem comércio, vem uma série de coisas, né? Uma Aham. cidade, ela gera uma série de coisas. Uma cidade destruída é uma cidade morta, Exatamente. né? É um lugar morto, É. sem vida, sem pessoas, né? Sem comércio, sem comida, sem alegria, sem festa, sem uma série Aham. de situações, né? Isso. E uma cidade reconstruída? É outra coisa, né? E olha, meu amor, sabe que você percebe que tudo começa no muro? Tudo começa no muro, Por quê? As pessoas, irmãos, não tinham vontade de reconstruir a cidade. Por quê? porque não tinha os Porque muros. sem muro não tem proteção. É, E sem proteção não tem por que reconstruir a cidade. cidade Então é uma coisa, meus leva a irmãos, outra. que vai levando para outra, né? É um estágio que a gente vai assim, ó, vai passando de um degrau para o outro, né? E aí observa que Neemias, ele não reconstruiu a cidade, sabia? Ele, Neemias, ele ajudou a reconstruir os muros. exatamente. Aí, quando ele reconstrói os muros, as pessoas que estão Pessoas dentro da cidade, começaram a construir a é cidade. sobre isso. Né? Então, o muro é o primeiro passo, né? Vamos se dizer assim, Exatamente. né? Aham. E aí, depois que você constrói o muro, amados, a prosperidade vem, Vem, em a nome de cidade vem, Jesus. as pessoas vêm, né? O Exato. trabalho vem, né? A compra da casa vem, a compra Vem. do carro vem, a roupa nova vem, aquela comida que você tá com vontade de comer vem. Aí Exatamente. a cidade, amados, É, é isso. Né? É uma reconstrução, é uma prosperidade na vida do crente, em nome do Senhor Jesus. E depois vem o quê? As casas. exatamente. Aí as casas, né? Aí vem as casas, porque não adianta ter uma cidade E morta, arrumada né? e a sua casa uma bagunça. Hoje em dia, né, aqui a gente vê muito É, loteamento, né? Antigamente você comprava, né? Por exemplo, na época que a minha mãe comprou um loteamento, não tinha nada. Nada, 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 era só o terreno. Aí depois, aí cada um pedia sua água, sua luz rua de ali, terra, rua de né? terra. Hoje em dia, não, o pessoal já pega um bairro, né, planejado, né? Não sei se vocês Verdade. já viram. Aí já Aham. tem asfalto, já Guia, tem guia, iluminação. iluminação, né? É. Aí você só vai o quê? A Vai. cidade ali tá pronta, você só vai construir a sua casa. Você compra o terreno e vai construir a sua casa, mas já Uhum. tem ali,
né? É. Praticamente, vamos dizer, a cidade pronta ali, né? Exatamente. E é dessa maneira, amados. E a casa, Fabi, por que é que significa a casa nesse contexto aí? A casa, amados, significa família. Ô, glória! A casa é Maravilha! a família, porque o que tem dentro de uma casa? Uma A família, família. né? A São casa é onde constrói, é onde a casa ela é onde vai você vai lá, você se casa, aí você vai lá e compra uma casa, vai morar na sua casinha. Daqui a pouco você vai lá, fica grávida, mãe, aí tem um filho, aí gera lá, são 3. Daqui a é, pouco mais um, são 4. Aí vai, é, né? Aí daqui a e, pouco esses filhos crescem, vêm os netos. é, E aí, aí vai crescendo. Às vezes até a casa é menorzinha, né? Quando você começa a construir, né? Aí depois você tem que aumentar, porque a família vai crescendo, né? Então é sobre isso, meus amados. a casa é aqui, meus irmãos. Olha só como que é interessante, né, essa parte, né, da casa, né? Porque a casa, você já ouviu falar do melhor lugar do mundo? Já Então, o melhor lugar do mundo é a casa da é gente, a casa da gente. né? É. Eu tenho certeza, né? A Bispa Anivalda, Bispo Márcio, né? E Pastora Sandra e Pastor Rui, esses dias eles estiveram viajando, né, irmãos? É. Foram para João Pessoa, para como é que chama lá aquele outro nome da cidade lá? Alagoas, né? Alagoas, Maragogi. Maragogipe. E foram, e passearam. Mas fala a verdade, Bispo Márcio, quando chega em casa, dá uma cosquinha no coração, não dá? É. Eu estava falando isso com a Lu hoje, né? A gente viaja tudo, né? Mas, amados, eu conversando com ela e ela concordou comigo, né? A nossa casa, a nossa cama, o nosso travesseiro, o nosso cheirinho, né? O nosso edredom não tem melhor, né? Pode ser simples, né, Bispo? Pode ser. Não precisa ser uma cama boa, não precisa ser o melhor edredom do mundo, não precisa ser o travesseiro perfeito, mas é nosso, É o seu, é, né? é diferente, a É. gente acostuma, né? Uhum. E com aquilo, com o nosso cheiro, com as nossas coisas, né? Então a gente sente saudade. Mesmo que a gente viajar é bom, é maravilhoso. Mas Mas, voltar também é é. muito bom, mas, né? mas aqui, Fabi, eu queria até abrir um parênteses aqui, sabe? Porque existe uma porção, né, demoníaca, irmãos, do diabo, maligna, que tem feito das casas um inferno. É, Tem feito das famílias não se entenderem. É filho contra pai, é pai contra filho. É a esposa que não entende o marido que não entende a esposa. Sabe? É aquela dissensão, sim. aquela confusão. Tem gente que não quer nem voltar para casa, É né? isso, exato, você tirou você tirou da minha boca. Exato, tem gente que fica fazendo hora extra no serviço porque não tem prazer Dizer e estar na sua de voltar casa. para casa. Você está entendendo, meu irmão? Então é sobre isso. Quando fala aqui de reconstruir casa, fala de reconstruir laços familiares, fala de Exatamente. reconstruir, sabe, irmãos, traumas. Hoje a gente vive numa sociedade traumatizada. Irmãos, pelo amor de Deus, eu apanhei de mangueira, apanhei de cinto de couro. Irmãos, a gente apanhava de cipó. Você entendeu? A gente tomava café com farinha porque não tinha pão para comer. A gente comia chuchu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo porque tinha pé de chuchu no fundo de casa. Entendeu? A gente foi comer ovo quando meu pai arrumou um casalzinho de frango pra gente e eles começaram a botar ovo no quintal de casa. Entendeu? Hoje a gente vive uma sociedade traumatizada, famílias traumatizadas, tudo é trauma, tudo é trauma, tudo é trauma. Irmãos, a gente precisa mudar de fase em nome de Jesus. Crente não tem que ficar carregando trauma, não. Crente deixou seus traumas lá na cruz do Calvário. E eu Em quero nome de profetizar. Hoje eu Jesus. estou aqui com a Fabi e nós estamos profetizando isso na sua vida. A sua casa vai ser reconstruída em nome de Jesus. Sim, a sua casa vai ser o melhor canto Do mundo, do mundo, aonde você vai querer em estar, nome de em nome do Jesus. Senhor Jesus, aonde você vai ter prazer, né? Aonde você vai ter prazer você, com seu esposo, com seus filhos, né? Em Porque nome de é isso que Jesus. significa casa, né? É, É isso que significa casa, né? Tem que ser o melhor lugar das nossas vidas, né? A gente tem que ter prazer
E graças a Deus, né, a gente tem, né, bispo, em nome Amém. de Jesus, eu profetizo que vocês também, se tem alguma situação, né, aí no mundo a gente vê os esposos, né, chega do serviço, passa no boteco, no bar e fica lá até Meu Deus do tarde, céu. né? A gente tinha um amigo que ele todos os dias estava no bar. A gente passava, né? Chegava do serviço, ele estava lá, 10, 11 horas da noite. E a gente pensava, meu Deus, ele não tem vontade de ir para casa, ficar com a esposa, ficar com a filha. Então, Não tinha, amados, não sentar numa tinha. mesa, sentar no sofá, né? Ajudar ali a esposa a fazer uma Fazer janta, uma janta, comer fazer uma junto, comida. né? Brincar com o filho que é pequeno. É Exatamente. tantas coisas assim É, boas de se fazer, né? é, Mas assim, amados, quando a casa está destruída, né? Infelizmente, a pessoa não quer nem ficar dentro dela. é Mas a verdade. gente profetiza, né? Como foi aqui na vida de Neemias, né? Como é o tema dessa palavra de hoje, é hora de reconstruir. Reconstruir Se em tem nome de alguma coisa aí na Jesus. sua vida, né? Talvez é na sua casa, você não tem mais prazer. Talvez você não tem prazer com seu esposo, com a sua esposa. Talvez você não aguenta mais seu filho, né? Tem gente que não quer nem acender mais o fogo do fogão, irmão, em casa. É verdade. Não quer mais. É só iFood, 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 iFood. Irmão, tá repreendido esse nome de É Jesus. verdade. Tem Mas gente. eu trabalhei com uma pessoa agora recentemente, numa empresa, uma senhorinha, e ela falava assim: casa de verdade tem que ter cheiro de comida. É, É, é irmão, verdade. tem que ter cheiro de comida, tem que ter. Ah, vou fazer fritura, amém. Vou cozinhar o feijão, amém. Pode ser simples, mas vai ser abençoado em Em nome de nome de Jesus, Jesus. porque é a mão santa que está fazendo. Eu não estou dizendo, irmão, pelo amor de Deus, que não é para comprar nada, né? Comida pronta, não, não é nesse sentido, não. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a gente às vezes vê umas neuroses aí. De gente que não quer sujar uma pia, não quer sujar um garfo, não quer sujar um prato, não quer sujar. Não, porque, qual que é o problema? Irmãos, é um lar, é uma casa, né? É uma casa onde as pessoas normais, né? Se moram juntos, se relacionam, não é? Então tem que limpar a casa, vamos limpar junto, tem que fazer comida, vamos fazer junto, não é? Tem que. Tudo isso dá certo, né? Eu, graças a Deus, a gente entra no ritmo, né, Fabi? É, Maravilhoso aqui, né? Que a gente chega da rua, irmãos, em 40 minutos sai uma janta, né? é verdade. Um pega uma coisa, eu pego o alho, vou descascando, a Fabiana pega a cebola, daqui a pouco o bife está temperado, o arroz está pronto e o feijão está gostoso, né? É verdade. É que às vezes, amada, a gente acha que. Eu já achei, né? Já tive essa fase, né? Graças a Deus, eu já estou curada. Mas já tive fases assim que para mim fazer uma janta, meu Deus, era um peso. E na verdade não é um peso, né? É algo tão gostoso. Dependendo do ponto de vista. Às vezes você está trabalhando, você pediu esse emprego para Deus e você fala assim, ai, é um peso ir para esse trabalho, é um peso ver aquelas pessoas. Mas, amados, você pediu para Deus, Deus te deu. Então, assim, eu creio que a gente precisa. Às vezes a gente reclama muito, né? Isso não faz bem. E a gente costuma, bispo, com aquela reclamação, com É, aquela situação, né? é. E você não consegue. Aí você fica tão assim paranoia de tanto reclamar, de tanto achar que a situação é difícil, que você acaba não vendo o lado bom da situação, né? Então, amados, eu creio, essa palavra é para aquela pessoa que está ali reclamando, que está achando que aquilo ali é um peso, e não é um peso, amados. E a palavra do Senhor fala que é hora de reconstruir, né? E eu queria deixar isso para vocês. Se tá difícil, reconstrói, né? Se tá difícil, começa de novo, Começa né? abraçando, Começa de novo. começa pedindo perdão, Pede para Deus, começa. ora a Deus, Senhor, o Senhor me deu esse trabalho, por que que eu tô reclamando tanto? Eu quero parar de reclamar. Amados, Deus vai te ajudar em nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu essa esposa, O Senhor me deu esse marido, me deu esses esse filhos. marido, me deu Eu esses pedi, eu me filhos. alegrei, né? Por que que agora eu tô achando que isso é um peso para mim? Porque, amado, o inimigo que coloca essas coisas na nossa cabeça, sabia? O inimigo, ele quer destruir,
né? Ele não quer muros feitos, né? Ele não quer sepulcros, ele quer sepulcros violados, ele quer mexer ali com o nosso espiritual, ele quer mexer ali com a nossa família, ele quer mexer com a nossa prosperidade, com a nossa honra, né? Com tudo que a gente falou aqui. Ele quer, o intuito dele é destruir, né? Só que agora, amados, é momento de reconstruir. E em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na vida de vocês. Se tem alguma coisa aí que está quebrada, destruída, né? Se tem alguma coisa aí que você fala assim, eu não suporto mais, em nome do Senhor Jesus, Deus está reconstruindo nesse dia chamado hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de junho. Em nome de Jesus. Porque, amados, para a gente viver o melhor dessa terra, para a gente chegar ali no novo céu e na nova terra, né? A gente precisa pular essa fase. E já né? começar a viver o novo céu e a nova terra aqui na terra. Já tem que viver aqui, Vai reconstruindo. Vai reconstruindo. Porque tá quebrado, né? Tá destruído. Mas Deus está dizendo assim: é momento de reconstruir. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Nós passamos aqui o nosso tempo. Peço perdão aos amados. Mas essa palavra é muito forte, amados. É muito forte. Vamos reconstruir, né? Não vamos deixar nada destruído, não, sabia? Às vezes a gente se contenta com a destruição, bispo, com o muro quebrado, né? Com o sepulcro desviolado. Às vezes a casa tá velhinha, a gente não faz nada para mudar, né? Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer para mudar. É simples a casa, é simples, mas põe um paninho, põe um cheirinho, né? Amados, é tantas situações, né? Então, vê assim, o que você precisa reconstruir na sua vida e muda a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, bispo? Pode orar. Amém. Bendito e eterno Deus, ó Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor Jesus. Como é bom sentir a presença, esse calor do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações, em nossa casa. Pai, nesta manhã, Pai, nós profetizamos na vida dos Teus filhos, que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que é tempo de reconstruir. Senhor, nos ajuda, nos dá força, nos dá direcionamento, Pai, que nós consigamos viver esse alinhamento, Senhor, de reconstruir, Pai, o que está destruído na nossa vida. Em nome de Jesus. Reconstruir, Senhor, reconstruir a nossa honra, a nossa reputação, reconstruir a nossa paz, a nossa harmonia, reconstruir, Senhor, reconstruir a nossa prosperidade. Pessoas que passaram por situações financeiras difíceis, Senhor, desemprego, enfermidades que fizeram muitas vezes as pessoas perder seu emprego, perder sua condição financeira. Quantas pessoas não passaram por isso, Senhor? Pessoas que perderam, Senhor, tiveram seus bens roubados, tiveram um automóvel roubado, passaram por um assalto, foram, meu Deus, de alguma forma prejudicados. Senhor, pessoas, meu Deus, que neste mundo, Senhor, tentaram fazer tudo certinho, mas infelizmente, por conta da maldade do coração, muitas vezes das pessoas endemoniadas, usadas pelo mal, acabaram passando, Senhor, por situações difíceis. Pessoas que passaram por golpes financeiros, Pai, foram roubadas, tiveram a sua paz roubada, tiveram a sua honra roubada, Pai. Pessoas que foram, meu Deus, caluniadas, que foram, meu Deus, fizeram fofoca com os seus nomes, com a sua vida, com as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos, Senhor, neste processo, meu Deus, dessa manhã de quinta-feira, de reconstruir, Senhor. E eu te peço, Senhor, entra em cada casa, entra em cada lar, em cada coração, e vai transformando, Senhor, as vidas, os corações. Vai colocando paz, Senhor, aonde tem, meu Deus, a tormenta. Vai tirando, meu Deus, todo o sentimento de derrota, todo o sentimento de fracasso, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Pai eterno. Senhor, vem e abençoa, Senhor, cada lar, que seja reconstruído, Senhor, a paz, o amor.
Meu Deus, a comunhão, a vontade de estar perto um do outro, o carinho de pai para filho, de filho para pai. Meu Pai, então, em nome de Jesus, o carinho, Senhor, de esposa e de esposo, Senhor, vem, Pai, e reconstrói. Ô Espírito Santo, nós te chamamos agora. Vem e entra em cada casa, em cada lar. Nossos amados irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelos canais online, que talvez a gente nem conheça. Talvez a gente vai se conhecer, meus irmãos, só lá do céu. Mas a sua casa está sendo invadida agora pela presença do Espírito Santo. Receba. A sua vida está sendo invadida agora pelo Espírito Santo. Receba aí que Deus vai mudar a história da sua vida. Deus está mudando agora, em nome de Jesus, aleluia. Essa história de fracasso, aleluia, em nome de Jesus, você está sendo transformado. A sua casa vai ser um farol, vai ser um baluarte. O seu lar, aleluia, vai ser um referencial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Receba aí, amados, essa palavra e eu creio que vai haver mudança aí na sua vida. Eu agradeço e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos, meus irmãos, em nome de Jesus.